Fala Futurists, tudo bem? Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre como funciona a criação de componentes em React. Vamos lá? Em React a gente pode criar os componentes de duas formas basicamente. A gente pode criar sem o controle de estado, que a gente chama de Stateless Component. O nome faz muito sentido, né? A gente tem esse código aqui para exemplificar, para mostrar para vocês um pouquinho melhor o que é isso. Então aqui nesse código a gente tem aqui um componente sem estado chamado button, como vocês podem ver exatamente aqui. Então aqui nesse código a gente pode ver, né, que tem esse componente chamado button, mas que ele recebe três parâmetros externos, que é chamado onClick, className e text, como vocês podem ver exatamente aqui. Dos três parâmetros, né, apenas um é opcional, que chama o className. Então o className ele é opcional, você não precisa necessariamente utilizá-lo. A função apresentada no código ele não controla o estado, por isso ele é Stateless Component, só fixando para ficar bem natural para vocês. O componente Py, né, que faz a chamada, é quem faz esse controle. Ainda no componente button, podemos observar a importação de bibliotecas externas, como a do React e do Prototypes, né? Então, do Prototypes, aqui, né, bem em cima, sempre você vai ver que o import sempre vai ficar aqui nessa parte de cima, é um padrão criado. Então, a gente faz as importações sempre aqui para ficar mais organizado o código. Então, o React, vocês podem ficar tranquilos, vocês vão utilizar muito essa importação. Então, vocês vão ficar fazendo de uma forma natural depois de um tempo. E tem também aqui o Prototypes, que também é importante. Vocês não vão utilizar ele sempre, mas é uma parte importante também para a gente poder aprender. O Prototypes ele é utilizado para criar validações dos tipos de parâmetros que um componente pode receber, né? Então, assim, ele facilita o compartilhamento de uma interface para outra. Então, como a gente diz no português, ele faz ali o meio de campo, né? Então, ele ajuda a fazer a ligação e fazer a validação para ver se as coisas estão tudo certinho. Então, partindo aqui, então esse é o nosso primeiro exemplo, mas a gente tem um outro também, tipo de componente, que eu vou falar agora para vocês, que é o Stateful Component. Bom, então perfeito, pessoal. Então vamos aqui, no caso aqui, então a gente já tem o nosso novo tipo, que é o Stateful Component, que é basicamente o componente que controla o estado. Então já é diferente, já é uma coisa bem diferente do que a gente tinha visto do Stateless Component. Aqui ele possui um ciclo de vida e é construído com base na extensão, né, da classe Component, como apresentado no nosso código daqui da To-Do List. Então nesse código ele apresenta um componente, né, a nossa To-Do List. A função desse componente é apresentar uma lista de tarefas adicionadas pelo usuário. Nesse momento, o componente, né, ele exibe uma lista de tarefas ali fixa, que a gente pode ver entre a linha 12 e 15, que no caso é a nossa constante tasks. Aqui a gente tem, né, as tarefas que vão ser adicionadas. A lista criada, chamada tasks, atualiza no estado, né, do componente no momento da construção. Então, quando o componente é inicializado, o método componentDidMount é disparado. Então, por que eu falei componentDidMount devagarinho? Porque o nome já ajuda a gente a entender o que ele faz. Então, o componentDidMount ele sempre é disparado quando o componente está sendo montado. Então, quando uma coisa vai montar e você coloca o componentDidMount, aquela informação, aquela função vai ser disparada no momento da construção. Então, de forma geral, a gente pode dizer que o React, né, o que o React faz? Ele constrói telas. Então, ele une componentes, garantindo a passagem de valores entre os componentes. Ele faz também o famoso meio de campo. O estado, né, ali, e o ciclo de vida de um componente são importantes para entender como podemos renderizar partes da tela com base nas regras definidas pelo desenvolvedor front-end. Então essas regras, né, a forma que as coisas acontecem, o ciclo de vida do React é muito importante para a gente entender como usar ou como não usar, né, componentes para a gente poder ter exatamente o resultado que a gente quer no final da nossa aplicação. Então, pessoal, finalizamos por aqui e hoje a gente viu a importância e como funciona na prática a criação de componentes em React. No nosso próximo encontro, a gente vai aprender um pouco mais sobre como controlar estados em React. Tudo bem? Então vejo vocês lá. Até mais!